Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos dar início às nossas reflexões sobre interlocução e contexto. Quando nós tratamos de texto, nós precisamos sempre nos remeter a esses 2 conceitos. É preciso ter um interlocutor e também é preciso de um contexto. Quando nós falamos dos leitores dos textos, nós precisamos ter em mente que todo texto, seja ele oral ou escrito, vai se dirigir a um interlocutor com características específicas. O que significa isso? Sempre quando nós pensamos em produzir um texto, qualquer que seja ele, nós precisamos pensar para quem nós estamos escrevendo. E a partir disso, então, nós temos algumas definições de interlocutor. Um primeiro conceito que é trabalhado, que aparece geralmente, é o interlocutor como cada um dos participantes de um diálogo, né. Então, mesmo que esse diálogo se dê em momentos diferentes, como é o caso de agora, né, eu estou dialogando com vocês, embora não seja ao vivo, mas ainda assim existe um diálogo, né, existe uma reciprocidade. Num texto, então, escrito, né, vão ser os leitores, os ouvintes, no caso, né, deste texto que eu estou produzindo, vocês, né, em que o autor, então, pensa no momento de elaborar. Então, quando eu me preparei para falar para vocês sobre interlocução e contexto, eu pensei em vocês, eu pensei em quem são esses meus interlocutores, eu pensei de que forma eu vou atingi-los, de que forma eu vou chegar até eles, né, para depois eu poder passar as próximas etapas. Então, primeiro eu preciso pensar sempre quem é esse meu interlocutor, para quem eu estou falando. E depois, aí sim, a gente começa então a produzir o texto escrito, né, no caso. Temos ainda 2 definições, uma delas o interlocutor universal e o outro o interlocutor específico. O interlocutor universal, ele se caracteriza, então, como aquele genérico, ou seja, né, quando não é possível identificar um perfil de leitor específico que justifique determinadas escolhas feitas no texto. Então, há muitos textos escritos de forma generalizada ou de forma a abarcar e abranger o máximo possível de pessoas. E isso acontece nos textos jornalísticos. Então, as notícias que são produzidas, as reportagens que são feitas, a maioria delas são pensadas num grande público, né. Então, eu preciso chegar a esse meu interlocutor de alguma forma. E quanto mais pessoas eu conseguir atingir com essas minhas informações, melhor, tá. Então, isso a gente chama de interlocutor genérico. Eu não tenho algo específico, eu não tenho uma característica específica desse interlocutor, que se faz necessário, então, uma produção específica também. Muito diferente do que a gente vê no interlocutor específico, e aí a gente tem, assim, acho que o máximo de produção escrita, que são os textos publicitários. O texto publicitário, ele vai demandar um texto específico, porque as pessoas que vão receber esse texto são um grupo seleto. Por quê? Veja, um interlocutor específico, ele vai então caracterizar um grupo que também é específico, para quem eu vou dirigir o texto. Esses textos, então, que visem um interlocutor específico, eles são construídos de modo que explorem as características mais marcantes do público a que se dirigem, tá? Então, por exemplo, eu vou produzir, um texto publicitário especificamente sobre carros. Mas antes de eu produzir, eu preciso saber quem vai ser o meu interlocutor, para quem eu vou produzir esse anúncio. Somente para homens e mulheres, para homens, e mulheres, de um grupo de trabalho específico, enfim, para quem? Quem vai ser o meu foco? A mesma coisa quando se produz em relação a um alimento, né, a uma bebida, a uma comida, então a gente precisa pensar quem é esse nosso interlocutor, ou seja, para quem estou produzindo esse texto. Isso é fundamental em todos os gêneros, tá. E aí vem a questão, bom, mas e numa redação, é possível pensar e fazer isso? Sim, é possível sim, por quê? Vamos pensar que vocês façam o Enem, né, tá longe ainda, mas enfim. Vamos pensar nesse sentido. Primeiro, vocês sabem que gênero tem que ser produzido.
Mas vocês precisam pensar no interlocutor quando vocês vão elaborar os argumentos. Por quê? Embora vocês não saibam quem seja esse interlocutor, vocês sabem que ele é um corretor, em primeiro lugar, de um texto. Então, vocês precisam seguir uma estrutura, vocês precisam argumentar de acordo com o que o tema pedia, tá? Então, para conseguir chegar o mais próximo possível daquilo que os teus leitores esperam, tá? Então, é apenas um exemplo, mas isso funciona para todos os textos, certo? E ainda, o contexto, tá? O que é um contexto? Se nós pensarmos que o contexto de um texto vai ser aquele conjunto de circunstâncias, ou seja, as condições sociais, políticas, históricas, culturais, enfim, a que um texto vai se referir e o que vai abranger e embasar esse texto, né. Se vocês estão recordados, nas primeiras aulas que nós tivemos, quando nós falávamos sobre linguagem, literatura, nós tínhamos um texto, uma canção, em que foi possível identificar que ele era de um período da ditadura. Mas e como nós conseguimos compreender isso? E aí vem o segundo ponto, porque é necessário ter leitura e conhecimento de mundo, e isso vocês tinham naquele momento. Então aquele texto que era uma canção, vocês conseguiram, compreender o contexto dela, né, social político, né, histórico daquele momento ditatorial, em que se buscava então falar de uma forma diferenciada nessas obras. Por quê? Se tinha em vista um interlocutor, e esse interlocutor então era sempre alguém que de certa forma, entre aspas, vigiava, né, o que era produzido culturalmente. Então por isso que quem elaborou a canção precisou ter esse cuidado para que o contexto fosse um diferencial. E aí o trabalho, o jogo com as palavras e a ambiguidade que eu comentei em aula com vocês. Então vejam, o contexto é fundamental, tá? Os textos, né, eles não vão ter existência autônoma, ou seja, eles não existem independentemente sozinhos. A significação deles sempre vai depender de um reconhecimento de um contexto e da relação que os leitores ou ouvintes estabelecem com ele. Então, às vezes eu leio um texto, ele para mim não tem sentido nenhum. Por quê? Porque me falta uma base, seja ela social, enfim, política ou histórica, através de leituras, que isso se consegue, tá? Para me dar a base para entender aquele texto. Tem outros textos facílimos de compreender, contextualmente. Por quê? Porque eu domino aquele período, né? Aquelas circunstâncias, aquele conjunto de elementos que são necessários para compreender um texto. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E aí, a partir do momento em que a gente tem essa junção entre contexto e interlocução, aí sim nós podemos dizer que nós temos a compreensão de um texto. Tá? Por quê? O contexto ele vai ser constituído por fatores extralinguísticos. Então vejam, os elementos sociais, os culturais, os históricos e políticos que vão fazer parte do texto, eles são extralinguísticos, ele não está na base da língua, ou seja, aquilo que está dito no texto não vai me explicar, não vai me dizer que contexto é esse de produção. Tá? E por isso, então, sempre que produzimos um texto, precisamos decidir quais informações contextuais devem ser fornecidas para que o sentido dele possa ser construído. Então, nós temos esse papel muito forte e necessariamente presente nos nossos textos. Nós precisamos decidir como nós vamos argumentar, que informações nós vamos trazer, para que quem lê esse texto consiga compreender. Eu não posso deixar ideias soltas, descrições soltas, porque aí não faz sentido nem para quem tem essa base cultural, tá? Então precisa sempre amarrar bem esse texto. E ainda, então, é necessário sempre, na produção de um texto, seja ele oral ou escrito, definir o perfil dos leitores e decidir quais argumentos, informações, dados, fatos são capazes de atender melhor a finalidade do texto. Então, como eu disse no início, antes de começar a escrever, eu preciso pensar no meu público leitor, tá? Agora, por exemplo, enquanto vocês são alunos de ensino médio, a maior parte do tempo, os leitores de vocês vão ser os professores. Mas isso nem sempre vai ficar restrito aos professores.
muitas vezes vocês têm colegas lendo também, tá? Então, sempre pense em quem são esses leitores de vocês. Quando é pedido um texto específico, de produção de um anúncio publicitário, bom, mas quem vai ser o meu leitor, tá? Um poema, quem vai ser o leitor, tá? Então, sempre pensem nesse destinatário, para quem é esse texto, e aí sim vocês vão ter que decidir o que vocês vão abordar nesse texto, de que forma vocês vão abordar, que o modo de falar, né, o modo de escrever também é importante, certo? Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, tá, os slides também, não só aqui nesse vídeo, né, nessa partilha que eu fiz com vocês, mas aí, fica melhor para vocês terem para estudar. Então eu vou colocar o vídeo disponível para vocês e além disso os slides também, certo?